Mas é isso. Agora tem uma pergunta do Mandíbula aqui que eu deixei pro final, porque ele mandou a polêmica aqui. Isso. Não é à toa que ele foi demitido, né? É, Faz demitido parte, daqui. faz parte. Ó, ele perguntou se existe realmente a tal da panela dos veteranos, porque se falou muito que existia esse grupinho que derrubou o Ceni, o Renato Gaúcho e o Paulo Souza. É interessante aí essa pergunta. Assim, na verdade, desde que eu estou no Flamengo, sempre teve os momentos, nos momentos de dificuldades, né? Algumas pessoas oportunistas que aproveitam a panela, que tá fazendo isso, aquilo. Não foi a primeira vez, né, que teve esse tipo de acusação. Corinthians agora estão falando Corinthians isso também. tá fazendo isso. Tem a Cara, panela dos veteranos. que eu posso dizer que é uma tremenda de uma mentira, né? Porque todos os treinadores que passaram aqui no Flamengo, se eu não me engano, foi em torno de 14 treinadores que eu tive. E todos tive uma relação sempre muito boa com o intuito de vencer e de contribuir, sendo titular absoluto ou sendo opção. E isso sempre foi muito claro, né? Eu demonstrei isso várias vezes e esse histórico ele prova essa situação. O que isso aí não passou de uma invenção para poder justificar um resultado que não estava acontecendo, que na verdade acabou confundindo mais, prejudicando mais o time e retardando a solução, né? Foi isso que aconteceu e agora, Que veio, né? mais uma vez, meses depois, provado que esses jogadores, mesmo que estavam falando de panela, são os jogadores que têm tido confiança 100% do treinador, são jogadores que têm contribuído de várias maneiras para a equipe estar como está hoje. Então, assim, eu entendo que isso faz parte. É difícil também agora falar, mas tem momentos que é difícil, cara, porque as pessoas, elas Ficam são levantando irresponsáveis, hipóteses, né? são irresponsáveis e formadores de opinião. Aí você imagina o torcedor lá, flamenguista, a vida dele tá ali, ouvindo que, pô, o jogador tá lá querendo prejudicar o treinador, derrubar o treinador, meu time tá perdendo então por causa disso. Cara, isso gera ódio. E depois o que a gente ouve, porque as pessoas estão acusando, vê aquele momento. Quem não está no olho do furacão, tá sendo acusado, mas é experiente, não sei o quê, tá consagrado. Mas quem está sendo o tempo todo acusado nessa situação está vivendo aquilo, rede social, no dia a dia. Teus filhos estão escutando, né? Isso. No estádio você está escutando isso. Nas viagens você está escutando, você entra do ônibus, você desce do ônibus, você está escutando. Então aquilo é constante. Faz parte, tudo bem. Você está numa posição de destaque, de responsável, faz parte. Mas desgasta, é difícil pra caramba. Só que foi superado. Mais uma vez foi superado. Eu sabia, claro, que isso ia acontecer. O principal é que sempre internamente o grupo de jogadores sempre soube da realidade. Então, uma situação que só serviu para confundir, né? Um pouco ali algumas pessoas e retarda o sucesso do time, mas recuperamos a tempo. Porque a mídia esportiva, cara, todo dia tem que ter uma coisa nova para falar. Então, às vezes fica fuçando, levantando hipóteses, Exato. né? Hoje em dia cada um com o seu canal, com a tua câmera, Exato. Liga lá, eu sou um profissional e começa a passar um monte de coisa. Cara, eu acho isso uma loucura, prejudica os profissionais ali, no nosso caso, nos prejudica, mas também o profissional sério da imprensa, né? Tem muita gente séria, tem gente que quer fazer, que faz apuração ali da notícia, da informação, isso é legal, só que não, né? Tem uma parte... Porque o cara levanta e não precisa provar, ele só fala, ouvir boatos de que... É muita irresponsabilidade, cara, Exato. é muita irresponsabilidade. Tem que ser combatida. De alguma forma tem que ser combatida. Não pode deixar passar. Em alguns momentos eu me destaquei, me expus assim, nessas situações, mas não me arrependo, porque eu acredito que a verdade ela tem que ser dita. Aí vai mais de uma vez naquilo que eu falo da espiritualidade, de Deus, de Jesus, mas é a firmeza. Fazer o que é certo nem sempre vai ser fácil. Você se posicionar, ser correto, é uma exposição, traz um certo desgaste, mas vale a pena. Então, eu sou dessa forma, né? E uma inspiração minha é justamente Jesus, quando ele confrontava os mestres da lei naquele momento, ameaçado de morte, tudo isso, mas a verdade é essa aqui, meu amigo, goste ou não goste, você me ameaça ou não, tem consequências pesadas ou não, a verdade é essa, eu tenho que me posicionar. E eu sempre me posicionei em relação a isso, né? E isso nem sempre agradou as pessoas, mas no final vai encaixando as peças e a verdade e o que é correto sempre prevalece. Sempre aparece. Diego, obrigado demais pelo papo, cara. Pô, a gente passou aí por toda a sua história e foi muito legal relembrar
toda essa sua passagem que, pô, vitoriosa pra caramba, jogou na Europa, nos principais campeonatos. E a gente aqui sempre faz 3 perguntas finais pros convidados e contigo não vai ser diferente. Falamos da sua vida, da sua carreira. E olhando pra trás, Diego, qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua vida e carreira? Porque as duas estão muito misturadas, né? Estão muito misturadas. Eu citaria 2, se me permite. Um foi a eliminação para as Olimpíadas, né? Quando nós fomos eliminados no pré-olímpico ali, naquela época, seleção, todos falavam Diego e Robinho, mas tinha Maicon, tinha Rockenbach, tinha jogadores de Elano. A nossa seleção era muito boa. Só que nós não classificamos, cara, para as Olimpíadas. E aquilo foi uma pancada. Eu com 18 anos na época, assim, capa de jornal, culpado e tudo isso. Eu falei, caraca, e o treinador da seleção brasileira principal dando entrevista, falando que não tive o comportamento adequado, não sei o quê. Enfim, foi muito difícil aquela situação. Mas que meses depois fui convocado para a Copa América de 2004. Mas foi um período difícil. E depois, quando eu quebrei a perna, né? 34 anos ali, tomei decisão de continuar no Flamengo, superei as dificuldades, críticas, não sei o quê. Quando as coisas estão acontecendo, quebra a perna. E toda essa história me exigiu demais, assim, emocionalmente. Foi bem difícil. Então, esses foram os 2 momentos aí de maior dificuldade na minha carreira. Quebrar a perna... E você no Flamengo e tudo acontecendo, deve ser uma coisa que... Tá doido, muito difícil. Muito difícil. Aquela confiança de não, eu vou voltar o mais rápido possível e vai dar certo. E o tempo passando, a equipe tá bem. Tem um medo quando volta de acontecer de novo? Tem né? Da dor, né? Só que o doutor já tinha falado, Diego, para voltar nesse prazo. Primeiro, é muito difícil, né? Vamos tentar, mas não vai se frustrar se não der, é muito difícil. E depois você tem que aprender a conviver com a dor, muita dor. E era muita dor mesmo, cara. As primeiras 2 semanas, assim, eu corria, treinava, né? Depois tinha que correr pra fisioterapia, enfiar o pé no balde de gelo. Porque, cara, uma dor... Parece uma dor de dente, mas 100 vezes, sabe? Mais forte. Mas é aquilo, do osso, parece que... E aí eu tive que conviver com isso, né? E forçar, né? Forçar e equilibrar, porque eu não podia ter uma outra lesão, né? Não era só ali, mas se eu tivesse uma lesão muscular na outra perna, que eu sobrecarregando, não chegaria. Porque a outra perna acaba compensando. Então eu tenho que voltar, eu tenho que competir em alto nível, eu tenho que convencer meu treinador que eu posso competir, que ele pode contar comigo. E foi um período bem difícil, mas que no final valeu a pena. Pô, imagino. A segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, Diego? Vai demorar muito tempo, se Deus quiser. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui a 293 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Sabe aquela frase de lápide? Qual seria? Bom, eu vivo para valer a pena. Isso é uma motivação na minha vida. Então, na hora de enfrentar os riscos, as dificuldades, eu penso assim... Pô, eu não posso deixar de viver essa experiência, porque quando tudo passar, se eu vou alcançar o meu sonho, o meu objetivo ou não, o que vai ficar é essa decisão corajosa que eu tomei, a exposição que eu tive, mas eu fui atrás do meu sonho, né? Como eu falei, eu não alcancei a Copa do Mundo, que eu falei, mas eu fiz de tudo para alcançar. Eu voltei, mesmo consagrado, com 31 anos e tudo, financeiramente resolvido, eu venho me expor no Brasil, no Flamengo, e vou atrás desse meu sonho. E sempre falei para todos que era um sonho que eu tinha, eu não alcancei. Mas valeu a pena. Então, o que eu falaria, a frase que eu falaria, viva de uma maneira que você possa dizer lá na frente, valeu a pena. Essa é uma forma de eu pensar e que me motiva muito. E valeu a pena, então? Muito. Valeu muito a pena. É muito legal você ter essa sensação. Muito. Nossa, olhar para trás demais. Nem tudo eu alcancei. A maioria eu alcancei, nem tudo eu alcancei. Mas, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu muito. E a terceira pergunta, se você tem algum questionamento ainda, alguma pergunta que você se faz de vez em quando, fica na sua cabeça lá, que ainda não tem resposta. Cara, com o tempo passando assim, eu acho que muitos têm essa questão, né? Até se falando um pouco da espiritualidade assim, né? Do céu, né? Eu tenho a certeza, na Bíblia está escrito em relação ao céu. A vida eterna. A vida eterna. Os detalhes disso, né? Meu filho também vira e mexe em pergunta de 8 anos. Vai ter como futebol é que é? Nós vamos se encontrar lá? Nós vamos estar junto lá? Pô, essas perguntas. Falei, filho, vamos viver e tudo. Mas eu chego até aqui, ó. A partir daqui o papai não chega, aí é com o Criador, né? Então esse tipo de coisa não me tira o sono, mas não tenho a resposta. Você velhinho, chega a Deus e fala assim, ó, vai ter jogo domingo, você foi convocado lá.
Não é? Tem essa piada, não tem, ó? Vai ter jogo domingo e você foi convocado lá. Falou, então tá bom, é minha hora agora. Isso aí não tem 100% não, cara. Ô, Diego, obrigado demais pelo papo, cara. Que papo legal. Obrigado.